Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui a tua serva, Senhor. Aonde, Senhor, onde ela foi selecionada para falar da tua palavra hoje, Senhor. Senhor, use ela tremendamente, esvazie dela e preencha de ti, Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fale conosco, fale com a tua igreja, fale com cada um de nós. É isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos e anelamos, em nome de Jesus Cristo, e crê, diga amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O irmão Marcelo falou uma coisa que eu tenho percebido também nesses últimos dias. A gente mal amanhece um dia, a noite chega. E isso não é coisa da nossa cabeça. Isso realmente está acontecendo. Igreja, fique de pé um pouquinho ainda. Só para nós lermos alguns versículos lá para a sua Bíblia, no livro da Revelação, Apocalipse, no capítulo 19. Versículo 11, os 2 ou 3 versículos nós vamos ler, só para nós entrarmos no assunto de hoje. Todos acharam? Diz assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Somente até aqui, amados. Podem sentar. O assunto de hoje nós temos a segunda vinda de Cristo em glória. Às vezes nós, quando tratamos de escatologia, nem todas as pessoas se interessam em estudar escatologia ou falar, em escatologia. Tem pessoas que têm medo até de ler o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Mas quem tem medo, quem tem receio de ouvir a sentença que está escrita no livro do Apocalipse, deve também temer Ezequiel, Isaías,
Jeremias, de Daniel e outros livros da palavra do Senhor. Porque a Bíblia inteira, ela nos traz a advertência sobre a palavra do Senhor, principalmente nos últimos dias. Me chamou a atenção do irmão Marcelo falar sobre os dias, porque também fazem parte, né, dos últimos dias na Terra. Tudo está acontecendo. Sabemos que a internet ela é cheia de novidades, mentiras, de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas nunca se viu tanta novidade no mundo, tanta coisa acontecendo no mundo como nos dias de hoje. E nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Já foi falado aqui sobre o arrebatamento, primeira fase, e hoje nós vamos falar da segunda vinda, que nós chamamos de a volta triunfal de Jesus. Nos diz assim: a segunda vinda de Cristo em glória, e representa o momento mais glorioso da história, pois quando Jesus Cristo retornar à terra visivelmente, com poder e grande glória, acompanhado por todos os seus santos. Esta é a segunda fase, a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 1:7 justifica dizendo: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui nós já começamos a ver a diferença do arrebatamento, quando a igreja subirá com Cristo, e da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento acontece antes da tribulação, da grande tribulação. E a segunda vinda de Cristo em glória, a volta triunfal, será pós-tribulação. Quando terminar a grande tribulação, estará sendo fechado as 70 semanas de Daniel. Todo crente que lê a palavra de Deus sabe pela palavra que estas coisas acontecerão, independente de qualquer que seja o questionamento do homem. Isto vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. E quem ficar aqui passará pela grande tribulação. Mas no final dos 7 anos de tribulação, a igreja voltará com Cristo na sua vida gloriosa. A segunda vinda de Cristo em glória representa o momento mais glorioso da história, pois quando Jesus Cristo retornar à terra visivelmente, com poder e grande glória, acompanhado por todos os seus santos, para destruir o anticristo, julgar as nações, salvar Israel e estabelecer seu reino milenar. Este evento
Diferente do arrebatamento que será secreto e invisível ao mundo. Essa é a diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus após a tribulação. No arrebatamento, os ímpios não verão. Só quem ouvirá, só quem vai ter o privilégio de ver é os salvos. Eu costumo falar que o Espírito Santo fará o transporte da igreja. E a igreja se encontrará com Jesus nas nuvens. Já na segunda vinda, ele já não vem para levar ninguém. Tem um certo pastor aí, que eu esqueço agora o nome dele, ele diz que ninguém tem segunda chance após o arrebatamento da igreja. As pessoas questionam ele, como? Mas é muita gente salva na tribulação, ele diz não. Porque ele questiona esse lado da pessoa que conhece o Senhor, lê a palavra, coloca em prática, vive uma vida de santo, de justo, mas ele um belo dia se desvia e não quer mais saber de Deus. Então ele questiona esse lado e ele diz, eu estava ouvindo ele falando e eu disse, Senhor, eu acho que lógica que esse homem está falando. Porque Jesus voltará, mas não para levar mais ninguém. Até porque o Espírito Santo não estará mais na terra. É Ele que vai nos levar. Então Ele não estará aqui. E quando o Espírito Santo se afastar da terra, ninguém mais terá sentimento. O sentimento, o desejo de ser salvo. Somente aqueles que conheceram a palavra antes do arrebatamento. Nos dias de hoje, como nós estamos pregando. E ele diz aqui, irá destruir o anticristo, julgar as nações, salvar Israel e estabelecer o seu reino. Então ele vem e trará a igreja. É muita festa, né? A igreja, ela fará, ela vem, Jesus vem na frente, né? E a igreja vem atrás, com os seus justos, todos montados em cavalos, todos vestidos de linho branco. Se você prestar atenção neste versículo, não diz que Jesus estava vestido com linho branco. Diz que ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. Quem vem vestido de branco são os justos, somos nós. Nós, porque significa que nós somos purificados, santificados, e não há mais pecado. E Jesus, com um manto salpicado de sangue, significa ele na cruz. Ele mostrará para o mundo que o que ele fez tem um grande resultado. Que a igreja não é pouquinha gente não, amados. É muita gente. A primeira vinda, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, já inclusive falei, né? Em nosso estudo é fundamental distinguir entre dois momentos distintos, que é a volta de Cristo e o arrebatamento, né? Aí diz assim,
antes da tribulação, já falei também, quando Cristo virá nos ares para buscar a sua igreja, será um evento parcialmente secreto, os crentes serão arrebatados instantaneamente, mas o mundo incrédulo apenas perseverará o desaparecimento. Vocês já prestaram atenção nos últimos dias, quando tem se falado de ares extraterrestres? Não sei mais o que. Agora a Terra só tem 3 tipos de ser: os reptilianos, os aliens e o ser humano. Tem 3 agora, não é só o ser humano. E eles, com isso, eu estava prestando atenção em algo dentro do foco, está dentro disso aqui. Eu estava olhando mais uma coisa terrível: a inteligência artificial. A inteligência artificial. Engana-se quem acha que tem controle sobre ela. Não tem. Não tem. Porque a inteligência artificial, ela é um espírito imundo. O diabo vem trabalhando anos e anos, a vida inteira, a maneira de estabelecer o seu reino na terra e subjugar o mundo. Aí às vezes alguém já disse para mim: não, mas eu só faço coisa boa. Aí eu peço isso, peço aquilo. Gente, tem gente pedindo oração para Irá. Eu tenho um pastor que eu sigo e ele mostrou um vídeo em que uma Irá, ela ministra 15 minutos de bênção na tua vida, irmão Marcelo, porque a sua casa vai ser abençoada. Hoje você vai chegar no seu lar, sua família será isso diferente. Você diz: meu Deus, é muito poder de Deus. E é uma inteligência artificial que não tem alma, e não tem um cérebro como o nosso, que nós fomos feitos pelo Senhor com muito carinho. E tem muito crente, irmãos, que acha que isso não é nada. Que não vai acontecer nada demais. Temos que ter muita vigilância, irmãos. A segunda vinda em glória acontecerá após os 7 anos de tribulação, quando Cristo descerá à terra, especificamente no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Será completamente visível e público. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 7, 1, versículo 7. Cristo virá acompanhado pela sua igreja glorificada e pelos seus exércitos celestiais. O propósito é destruir o anticristo e seus exércitos, julgar as nações, salvar Israel e estabelecer o milênio na terra, o seu governo. No arrebatamento, Cristo vem para os seus santos. A segunda vinda, ele vem como os seus santos. No arrebatamento, ele vem como noivo, buscar sua noiva. Na segunda vinda, ele vem como rei, conquistador e juiz. No arrebatamento, o mundo continua seu curso, embora um caos, mas o mundo vai continuar aí, lutando. Na segunda vinda, o governo
mundial do anticristo é destruído e Cristo assume o controle de tudo. Bases bíblicas. Bases bíblicas para a segunda vida de Cristo. Aqui nós temos a certeza, a base de que tudo isso acontecerá. Isso não é ilusão da nossa mente. Isso não é a internet que inventou um dia desse. Quem nos dá esse entendimento, quem nos ensinou, chama-se Espírito Santo de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, Senhor, que coisa mais linda é quando o crente procura a sabedoria de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, pedindo para o Espírito de Deus, para que nós venhamos ter uma vida diferente. A palavra do Senhor diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de sabedoria. Então, se eu olho para Jesus e vejo tudo que ele viveu e o que ele fez, e olho e creio que ele é Filho do Deus Altíssimo, ele é o Deus Altíssimo. Quem é que testifica isso na minha vida e na sua? O Espírito de Deus. Aleluia. A segunda vida de Cristo é uma das doutrinas mais claramente ensinada e frequentemente mencionada nas Escrituras. Vocês sabiam disso? É uma doutrina que tanto quem acredita na pré-tribulação, como quem acredita que é no meio da tribulação, como quem acredita no pós. Todos acreditam que Jesus virá no final da tribulação, independente de quem acredita no primeiro, antes da tribulação, no meio ou no último. Todas as pessoas que lêem a palavra de Deus acreditam na volta triunfal de Cristo. Zacarias é referido mais de 300 vezes no Novo Testamento, sendo o segundo tema mais mencionado, perdendo apenas para a salvação, o anúncio da salvação. Zacarias, capítulo 14, versículo 3 e 4, ele enfatiza com muita precisão. Há muito tempo eu gosto de ler o livro de Zacarias, porque eu acho assim um livro tão recheado de coisas tremendas que ainda vai acontecer. Ele diz assim, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, o dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras,
que está defronte de Jerusalém, para o oriente e o monte, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Deus, ele vai ouvir o gemido de Israel. Porque quando isso aqui acontecer, Israel estará numa peleja tão grande. Israel estará sendo destruído. Todas as nações cercando Israel para destruir. Porque o inferno, ele odeia de coração. Se é que Satanás tem coração, ele odeia Israel. Sabe por que ele nos odeia também? Porque nós somos Israel espiritual de Deus. E ele, nessa altura do campeonato, ele vai estar lutando para destruir. Israel estará num desespero tão grande, achando que não tem mais chance nenhuma. Chegou o nosso fim. Deus ouve. E é quando eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Então eles gritam, assim como foi lá no Egito. O povo gemeu e Deus desceu. Assim mesmo será naquele dia. Um dia como nunca houve. Israel, não só Israel, mas aqueles também que ficaram, porque não obedeceram, se descuidaram, achavam que Jesus ia demorar e perdeu o arrebatamento. E agora, essa pessoa também está sofrendo. Irmãos, engana-se quem pensa que ficando na grande tribulação vai escapar do sofrimento. Não vai, não. Vai morrer no fio da espada. O anticristo vai matar todo aquele que não aceitar o sinal dele. A Bíblia diz na testa, aonde é que a inteligência se localiza? A inteligência artificial, ela tenta disputar a sabedoria com a nossa mente. E assim será. Mateus 24, 30, com as palavras de Jesus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A visibilidade mundial é destacada. Todas as tribos da terra verão. Zacarias 14, 3, 4, qual eu li, ele profetizou com precisão
Mateus, com as palavras de Jesus, do próprio Jesus. Apocalipse confirma. Apocalipse 19 também mostra isso. E Lucas descreve também. E Mateus, o sermão profético. Irmãos, o arrebatamento é para crente. Então você pode estar dizendo assim: mas eu estou bem, está tudo bem comigo, eu estou indo à igreja, eu estou em Santa Ceia, eu não durmo sem orar. Irmão, todas as noites, todos os dias, todos os momentos que eu dobro o meu joelho para orar, eu me questiono se está tudo bem comigo. Senhor, se o Senhor vier agora, eu estou pronta. Fale comigo, Senhor. Fale comigo. Porque tem momentos, Senhor, que eu me sinto tão distante do Senhor. E tu sabes, eu digo para Ele, tu sabes o medo, o temor, o desespero que eu tenho de perder o único momento que eu vou ter, se eu estiver viva nesse corpo, é o arrebatamento. Se eu passar por Senhor antes, eu creio que é melhor, né? Porque, assim, como diz o meu filho na manha, se tem alguma coisa para acertar, a gente se acerta, né? Dá tempo? Será que dá? Porque é como meu pai dizia: se você correr, você cai. E se você ficar, você cai também. Então vai. Igreja, é tempo de nós nos examinarmos profundamente. É tempo de nós nos preocuparmos com a nossa salvação. É tempo de nós olharmos para Jesus. É tempo de nós realmente nos separar de tudo para servir Jesus. Apocalipse, já li, né? 1:7 que confirma, né? Vamos continuar aqui. A segunda vinda será marcada por manifestações sobrenatural de glória, poder, de glória e poder sem precedentes na história. Mateus 24:27. Ele declara: porque assim, presta atenção, que às vezes a gente esquece de certos versículos. Assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A visibilidade será instantânea, universal, como um relâmpago que ilumina todo o céu. A segunda vinda de Jesus. A igreja toda volta com Jesus para cá, para essa terra. O relâmpago, ele é visto por milhões de pessoas. Assim será a volta do Filho do Homem. Todos verão, e até mesmo aqueles que o mataram. Como eu falei no começo,
O arrebatamento ele veio para levar. Na segunda vinda não. Ele vem para governar. Ele veio para morar na terra. Porque quando Israel geme no sofrimento, como nós ouvimos aqui, ele descerá. Meu Deus, vai ser muito lindo isso. Vai ser muito lindo, Jesus. Eu consigo, pela fé, eu consigo ver a igreja vindo. Milhões de crentes voltando com Jesus. Quando ele coloca os pés, como nós já lemos em Zacarias, colocar os pés no Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém. O Monte das Oliveiras se partirá ao meio. E como nós lemos aqui, um grande vale vai separar a montanha. O Monte das Oliveiras será separado. E um grande vale se abrirá. E Israel passará. Israel passará pelo vale. Israel caminhará pelo vale. E todos aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Mas a maioria foi morta a fio de espada. Muitos, em uma outra parte de Apocalipse, Jesus pergunta, João pergunta, quem são aqueles? E ele diz, esses foram que morreram na grande tribulação, foram sacrificados na grande tribulação. Nós não servimos Deus porque nós temos medo do inferno. Nós servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou. Colocou nossos pés numa rocha. Firmou nossos pés e colocou o canto da nossa boca. Por isso, Ele nos amou de uma maneira tão grande, que esse amor nos constrange, dói dentro de nós o amor de Deus. Muitas vezes a gente chora, um choro espiritual, porque muito amor. Aprisionado, o aprisionamento de Satanás. Já vamos encerrar. Nos diz assim: imediatamente após destruir o anticristo e seu exército, Cristo tratará com Satanás, o organizador de toda rebelião. Apocalipse 20, de eu li, né? Deixa aí. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou. A minha versão diz prendeu, né? E amarrou por 1000 anos e lançou
no abismo e ali o encerrou. Após sobre ele o ser e selou ele, para que não mais enganasse as nações até que os 2000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. As pessoas, elas pensam que Satanás ele é tão terrível, tão perigoso, que não gosta nem de falar esse nome, não gosta nem de falar esse nome. E o nosso Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós somos o tabernáculo dele, o templo dele, que está conosco, ele destrói Satanás, ele destrói os demônios. Não há nada, crente, que Deus não possa fazer por ti. Deus, ele é fiel. Aí você às vezes diz, mas eu sou tão infiel. O dia que tu passar a ser fiel, não tiver nenhum defeito, ele leva para ele. Porque perfeitos não pode ficar aqui mais. Porque nós estamos num corpo imperfeito, num mundo imperfeito, vivendo uma vida imperfeita. Sabe por que Jesus nos amou primeiro? Porque nós devemos a Ele a nossa vida. Nós nem sabíamos, mas Ele nos amou primeiro, nos separou e fez de nós nação perfeita, na nação dele, fez filhos dele, tabernáculo dele. Eita, que esse amor é grande demais pelos seus filhos. Só para nós terminarmos aqui diz: o aprisionamento de Satanás será literal e completo. Ele será preso com uma cadeia, preste atenção nisso aqui. Essa cadeia é espiritual. Satanás não vai se manifestar como um cavalo que amarra, prende ele ali, que ele não. Essa cadeia é espiritual. E tem mais. Só quem vai contemplar isso é a igreja que veio com Cristo. Porque quem está ainda em corpo, que escapou da grande tribulação, não vai ver o que Deus vai fazer com Satanás. Mas a igreja vai estar lá na torcida. E quando ele for preso, a igreja vai comemorar muito. Espiritual, lançado no abismo, trancado lá dentro e selado por 1000 anos inteiros, ele não terá acesso à terra, nem poderá influenciar ou enganar as nações. Esse aprisionamento é essencial para o estabelecimento do reino milenar. Com Satanás removido, a principal fonte de tentação e engano será eliminada. A humanidade experimentará pela primeira vez na história pós-queda um mundo sem influência direta do maligno. Desde a queda de Adão e Eva, que o homem sofre. Ele começou a perseguição dele lá no Éden. Conseguiu derrubar Eva e Adão. E de lá para cá, ele vem destruindo, ele luta para não ver você prosperar, para não ver você ter uma vida saudável, para ver você na miséria. Satanás, ele odeia tanto o ser humano que é inexplicável
temporal da prisão, 1000 anos, é significativa. Satanás será solto por um pouco de tempo. Ao final do milênio, para uma última rebelião, provando que mesmo 1000 anos de governo perfeito de Cristo não mudarão o coração do homem caído. Porém, após esta rebelião final, Satanás será lançado no lago de fogo, para sempre juntando-se à besta e ao falso profeta, no tormento eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Amados, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente. Que o Senhor desça sobre nós uma unção de sabedoria. Que nós possamos ter uma comunhão uns com os outros, mas uma comunhão diferente, uma comunhão de amor. Que nós venhamos estar sempre, não é, eu tenho que ir para a igreja, porque não. Que nós venhamos para esta casa, porque amamos estar juntos, porque amamos trabalhar juntos e viver uma vida para Deus. E que nós possamos todos aqui dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor. Que o Senhor nesta noite, fique de pé, igreja. Que o Senhor nesta noite, que nós venhamos ter sonhos com Ele, revelações vindas do trono dele. Que nós venhamos realmente estar preparados para o arrebatamento. E quando nós falamos na volta triunfal de Cristo, fica parecendo que nós já fomos, né? E agora a gente já vai voltar com Jesus. Mas nós ainda temos uma grande caminhada e estarmos preparados para o arrebatamento.